Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar de um tema extremamente interessante. Afinal de contas, quem nunca sonhou com uma reforma ou com uma construção? Pois é, começa sempre por um sonho. Passa pelo barulho, pela poeira, pelo estresse, a briga com o fornecedor, a reclamação do vizinho. Você jura que nunca mais vai embarcar numa reforma, mas passado um tempo, lá está de novo, escolhendo um piso, quebrando uma parede, imaginando o antes e o depois. Afinal, por que a gente é assim? O que faz com que as reformas despertem tanto amor e ódio ao mesmo tempo? Para entender esse misto de emoções, nós convidamos o neuropsicólogo Ítalo Jardim, que vai nos explicar os aspectos emocionais e comportamentais por trás desse ciclo. E a arquiteta Isabela Lolighetti, que vai contar o que é que está por trás do encanto, do caos das reformas. Bom dia, Isabela. Bom dia aí. Bom dia, tudo bom? Um prazer falar com vocês sobre um tema tão interessante. Afinal de contas, o que é que está por trás desse amor pelas reformas, ou desse sonho, né, por projetos, enfim. Exatamente. Começando com o Ítalo, né? A reforma é algo que desperta muitos desejos e interesses, né? E quando a gente começa uma reforma, né, acontece uma coisa muito interessante no nosso cérebro, que existe uma área chamada núcleo de accumbens, que ela é responsável pela liberação dopaminérgica. E quando a gente começa a planejar uma reforma, a planejar alguma modificação, essa área no nosso cérebro ela é ativada, né? Porque nós ativamos o que chamamos de sistema de recompensa, né? E essa liberação de dopamina que gera nesse momento, ela é uma liberação muito grande, porque o que a gente chama nesse momento acontece de predição da recompensa. Então, quando você está lá planejando, né, pensando em reformar, o seu cérebro ele já começa a predizer, a imaginar aquela possível recompensa. E isso diz muito dessa ansiedade, dessa empolgação que a gente sente quando começa uma reforma, né? E em que momento essa reforma começa a gerar o transtorno tão indesejado e que pode se transformar num ódio Perfeito. infinito? Eu sempre falo assim, né, que você reformar, ela é uma mudança na sua vida. Quando você começa a trabalhar uma reforma em geral, né, o que isso nos significa psicologicamente? Que o mundo físico, o ambiente onde você está imerso, ele não está mais condizente com aquilo que você está vivenciando, né? Então cria-se uma incoerência entre o seu espaço, o mundo físico e o seu eu interno. Então, quando isso acontece, você começa a planejar a reforma, né? E aí vem as frustrações da vida, né? Porque a vida ela é assim. Sim. Não existe nada fácil, né? Existem percalços, existem obstáculos e algumas coisas saem do esperado, né? Do planejado. E aí começa a vir a frustração, justamente porque o teu cérebro está num momento de recompensa, de dopamina, que quando chega aquele primeiro obstáculo, gera aquela frustração, aquele baque enorme, né, pra gente, que é quando cria-se esses desafios da obra. Agora, Isabela, é possível transformar esse sonho em realidade sem os percalços muito frequentes que existem em qualquer tipo de obra? É possível, né? Com bom planejamento, né? E principalmente com contratação de profissionais capacitados. Então tem muita gente que sonha, que está com esse sonho, tá? Juntou dinheiro, uma vida, tem o sonho da reforma, né? Da casa própria, ou enfim. Só que resolve fazer por conta, muitas vezes, contratando uma mão de obra mais barata. E isso acaba frustrando com o passar do tempo, porque é aí que começam os problemas da obra, né? Então, se a gente tiver um bom profissional e um bom planejamento dessa reforma, de uma obra em geral, com certeza dá para ter um resultado satisfatório sem tanto estresse pelo caminho, né? Isso diminui o estresse, dá uma previsão de custo bastante próxima da realidade, é isso? Sim, que a gente, o profissional, né, o engenheiro, o arquiteto, a gente vai fazer uma planilha de custos da obra, cronograma físico e financeiro, né, principalmente, porque muitas vezes a pessoa tem um prazo para sair da sua casa, para mudar para o apartamento que está reformando, ou
comércio, né? Então, a gente tem que ter um cronograma, a gente precisa ter um alinhamento de fornecedores, de entrega, de mão de obra capacitada, para tudo ficar redondinho e conseguir responder tudo isso no final de todo o processo, né? No final da obra. Então, se a gente não tiver um bom planejamento, não tiver planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, normalmente está fadado a problema. Mas com tudo isso bem certinho, a gente consegue sempre entregar, consegue fazer no prazo, né? E sem tanto estresse. Eu digo que o estresse sempre vai ter. Claro. Né? Porque a mão de obra ela pode faltar, é a moto que quebra, é o problema que tá no posto de saúde, tá não sei o quê. Então sempre vai ter um problema. A gente sempre passa por problemas com a mão de obra, mas no caso, quando você tem um profissional junto, né, um engenheiro, um arquiteto acompanhando essa reforma, a gente é que tem que lidar com esse tipo de problema e dar só a solução para o cliente. Então, aí, no final das contas, o cliente tem que ter menos estresse e a gente resolver tudo isso, né? Quais são os problemas mais comuns enfrentados durante uma reforma? Olha, um dos maiores problemas é a falta do planejamento financeiro. Então, Esse é muito frequente. É, né? Muito frequente, porque o sonho, normalmente, ele não é o mesmo, ele não está alinhado com a realidade financeira da pessoa. Então, Isso às vezes, comum? É muito comum. Porque muitas vezes a pessoa que está contratando, né, que está fazendo essa reforma, ela não sabe quanto custa, entendeu? Não sabe quanto custa ali, desde a parte do material bruto, né, da parte de tijolo, de areia, de cimento, de brita, etc., até a parte decorativa. Né, parte de um sofá, de um tapete, de uma tinta. Então, às vezes ela planejou gastar X, só que quando ela chega para o arquiteto, chega para mim e eu vou fazer esse projeto, eu já sei que esse projeto vai dar 2X. Sim. Né? E aí isso acaba frustrando, então é um dos maiores problemas que a gente tem nas reformas. E outro problema grande são os imprevistos, né? Imprevistos de obra mesmo. Reforma, ela sempre está ligada a algum imprevisto do tipo, surgiu um pilar no meio da parede que a gente ia integrar, né? Vamos integrar a cozinha com a sala. Então, está tudo planejadinho para isso, mas começou a quebradeira e percebeu-se um pilar ali. Então, isso já é um empecilho, né? Então, a gente já precisa resolver de alguma outra forma, ou alterar projeto, ou algum sistema construtivo que vai onerar a obra, né? Então, sempre tem esses imprevistos estruturais também durante a reforma. A gente vai para um pequeno intervalo e volta para continuar esse nosso bate-papo. Fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o Ítalo, conversando com a Isabela, sobre o amor e o ódio relacionado às reformas de casas, de apartamentos, de escritórios, enfim. Ítalo, essa relação de amor e ódio, ela passa pelo encantamento, pelo sonho, aí depois vem algumas frustrações, mas isso não impede, essas frustrações não impedem que um novo ciclo de sonho inicie. O que é que está por trás desse encantamento com reformas, Perfeito. com obras? É um assunto bem interessante, porque isso vem um viés cognitivo que nós chamamos de Rosy Retrospection. O que é o Rosy Retrospection? Em termos simples, né, é que a nossa memória e o nosso cérebro, ele tende a deixar as memórias negativas e esquecê-las com mais facilidade. Então, o nosso cérebro, ele costuma a permanecer por mais tempo sempre as memórias positivas em relação àquele aspecto. Então, quando você tem uma reforma, por exemplo, né, e você passa por alguns percalços, algumas situações difíceis, mas aquela reforma, ela chega num objetivo final, a pessoa olha, ela tem aquele sonho realizado, aquelas memórias negativas, né, o atraso, o fornecedor que não foi, essas situações elas tendem a ser esquecidas e permanecer apenas o fator positivo, né? Então esse viés cognitivo faz com que as pessoas, elas, por mais que o processo seja duro, o processo seja difícil, elas tendem a retomar a fazer aquilo porque o objetivo final, que foi a realização do sonho, a reforma que ela queria ser feita, foi atingido. Isso é bastante interessante, né? Agora, o que chama a atenção, Isabela, é que
como você disse, né? Às vezes a limitação financeira é um problema e a pessoa opta por fazer sem a orientação de um profissional, um arquiteto, um engenheiro, enfim. O que paradoxalmente parece que trará economia pode ser a grande fonte dos problemas e dos prejuízos, não é isso? É o famoso barato sai caro, né? Muito caro. Né? Porque às vezes a pessoa não quer contratar um profissional por economia mesmo, como você disse. Aí vai começar a fazer tudo sozinho, desde as compras e a contratação da mão de obra. Só que isso é um problema, porque o profissional, a gente está aqui justamente para ajudar, né? Para organizar, para indicar os melhores fornecedores e também fazer toda essa logística conseguindo tudo isso no tempo necessário. Então, assim, muitas vezes sem o profissional, gasta-se muito mais e não tem o resultado satisfatório, né, tanto quanto seria se tivesse o profissional contratado, né, o arquiteto ou o engenheiro, no caso, para fazer essa reforma. Isabela, o custo da construção civil aumentou muito nos últimos anos, não é? Após a pandemia, né, a gente teve um aumento bem grande mesmo. Então, todos os materiais subiram, né? O aço subiu, o ferro, o vidro, etc. E depois deu uma estagnada nesses valores, caiu, né? Só que não desceu, exatamente. Então, ele não caiu, então ficou mais alto e esses valores continuam dessa forma. Ítalo, esse ciclo amor e ódio tem relação com vários comportamentos que mimetizam, que trazem prazer e ao mesmo tempo podem levar à frustração? Você observa isso na com prática certeza. clínica? Com certeza. Essa mesma relação positiva que a gente tem, a gente pode ter também um viés negativo. Porque uma pessoa que, por exemplo, sofre de uma ansiedade patológica, ela pode não enxergar dessa maneira. Por quê? Quando a nossa memória esquece os momentos negativos e tende a vivenciar mais os positivos, uma pessoa que sofre de alcoolismo, por exemplo, ela vai esquecer os fatores negativos do alcoolismo e vai sempre querer buscar ali a bebida, algo porque ela vem em torno desse amor, desse ponto positivo que gera até chegar novamente, né, a situação ali dos sintomas negativos, ela viver nesse meio entre amor e ódio às situações. Então a gente pode relacionar essa situação com diversos comportamentos humanos, né? Hoje a gente pode falar que essa é uma dimensão bem elevada da nossa humanidade, né? A gente tem a capacidade de sustentar o nosso próprio propósito, mas também a gente tem que pensar no qual é esse propósito, se aquilo que a gente está buscando é um bem maior, é algo que vai nos trazer um benefício, é algo que vai chegar àquela congruência que não existia antes, quando a gente busca uma reforma, e se isso vai chegar a um ponto final que vai ser benéfico para a vida daquela pessoa, né? E muitas pessoas elas não conseguem ter essa noção. Entender que aquilo pode ser um desejo de consumo, mas que não vai satisfazer alguma frustração existente, enfim, alguma fragilidade existente. Exatamente. E aí, sem dúvida, a psicologia e a neuropsicologia podem ajudar bastante. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta para continuar essa conversa. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas.
São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando com a Isabela, com o Ítalo, sobre o amor e o ódio relacionado às reformas, às construções, enfim, e como romper com esse ciclo, às vezes, tão estressante. Isabela, quando um cliente chega no seu escritório com expectativas não próximas à realidade pessoal, à própria realidade, você pode, de alguma forma, ajudá-lo a trazer aquele sonho mais para a própria realidade e facilitar a realização daquele desejo? Com certeza. Eu falo que a gente trabalha com a realização de sonhos mesmo, né? E a gente não pode deixar a pessoa passar por uma frustração tão grande. Então, no processo de projeto, o ideal é que a gente já oriente o cliente do que é possível e o que não é possível fazer com o seu orçamento, né? Claro que a gente não vai
não fazer, né, de forma alguma. A gente tem que só tentar fazer uma adaptação, muitas vezes, do que a pessoa está sonhando com aquilo que ela pode, fazer uma balança daquilo ali e aí para conseguir executar até o final, né, para a pessoa não começar uma reforma e acabar tendo que parar no meio essa obra porque seu orçamento não foi suficiente. Então, se a gente tiver esse planejamento desde a elaboração do projeto, aí a gente consegue chegar até o final da reforma e realizar o sonho do cliente. Que é o objetivo final. Que é o objetivo final. Ora, Ítalo, é verdade que ambientes organizados, bem planejados, eles produzem grandes benefícios emocionais, e inclusive para o dia a dia dessa pessoa? Sim, com certeza. Né? E por que isso acontece? Um ambiente mais organizado, que está de encontro com aquela sua coerência existencial, com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer, faz com que você tenha uma satisfação na realização de tarefas, de objetivos, de buscar sempre aquele bem maior. Quando a gente vive em um ambiente estruturado, organizado, a tendência é que a gente possa utilizar desse ambiente para melhorar a nossa vida, para a gente seguir os nossos objetivos e ter mais coerência de vida e de existência. Mas é sempre importante organizar também os nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos. Talvez seja o primeiro passo para que a gente possa ter não só uma vida organizada, mas uma casa, um ambiente de trabalho organizados, não é? Sim, com certeza, porque o nosso ambiente, o nosso mundo externo, ele é um reflexo do nosso mundo interno, né? Então, como eu disse no início, quando a gente busca uma reforma, é a gente trazer uma coerência para esse mundo externo e interno. Né? Quando a gente tem um mundo interno bagunçado, uma ansiedade exacerbada, a gente não vive uma vida coerente com os nossos valores e ideais, a tendência é que o nosso espaço físico também siga essa linha, né? Então, quanto mais a gente organiza o nosso mundo interno, mais o nosso mundo externo também vai estar organizado juntos. É uma relação mútua, né? Mútua. Uma pergunta para os dois, para a gente encerrar. O que é que uma boa obra, uma boa reforma pode ensinar sobre a gente? Eu acho que pode ensinar a gente a ter paciência, né? Empatia e respeito com o próximo, né? Estou falando desde o profissional até toda a mão de obra, fornecedores, todo mundo envolvido aí nesse processo de reforma. Que a gente como profissional, a gente sabe que não é um processo fácil, mas o nosso papel é torná-lo fácil, né? É torná-lo agradável, fazer o processo leve, né? Fazer o cliente ter o menos estresse possível e chegarmos na realização final da sua reforma feliz e satisfeito, né? Perfeito. Uma mensagem que fica é que transformar o nosso espaço material é transformar quem somos, né? E essa transformação, como bem a Isabelle disse, ela exige uma paciência, ela exige entender que aquele caos é temporário e que aquilo vai passar, né? Então é transformar também a si mesmo. Olha, Ítalo, eu quero agradecer muito sua presença aqui no Saúde Algo Mais, assim como a Isabela. Foi incrível a gente conversar sobre esse tema, que é muito comum no dia a dia das pessoas. Mas eu penso que o ensinamento que fica é a gente avaliar, né, se aquele realmente é um sonho que condiz com a nossa realidade, mas, sobretudo, fazê-lo, torná-lo realidade de forma organizada, planejada, para que isso não se torne uma frustração. Não é verdade? Exatamente. Isso mesmo. Acho que esse é o grande ensinamento desse nosso bate-papo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, eu que E agradeço. obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record, nesse objetivo que a gente tem de, através de um bate-papo, ajudar a melhorar o seu dia a dia. Até o próximo Saúde Algo Mais.